primeiro momento agora. Eu vou fazer esse brainstorming de acordo com o que vocês escreveram aí nesse documento, que já está o link aí compartilhado para vocês. Por que é interessante isso? Quando a gente for para a aula mesmo e for entrar ali, vocês já vão fazer uma revisão do conteúdo que vocês já viram. Isso vai ficar mais pegado na cabeça de vocês. Agora, eu preciso que vocês discutam mesmo comigo isso daí, tá? Então, como é feita a sondagem SPT? A gente já viu um pouco disso na aula passada, né? E eu falei para vocês que a gente tinha vários segmentos, né? E a gente ia fazendo amostragens. Quem é que lembra de quanto em quantos metros era essa amostragem? Era 1 metro? E a cada metro a gente vai fazer essa amostragem, tá? E a amostragem é de quantos centímetros? O amostrador 45 e cada marcação é de 15 centímetros. Muito bem, esse povo tá afiado. Muito bem. Gente, e tem outra coisa que o pessoal colocou aqui lá embaixo no documento. Eu quero ver se quem colocou vai lembrar. Eu também não lembro quem foi que colocou, mas eu sei que vocês colocaram aqui embaixo que, beleza, a gente tem essa percussão, né, do amostrador que vai adentrar esses 45 centímetros naquele metro que a gente está medindo, mas a gente tem um parâmetro que chama o NSPT daquela camada. O NSPT daquela camada é o quê? São os golpes necessários para o amostrador entrar naqueles 45 centímetros, ou é os primeiros 15, ou é os segundos 15. O que seria o NSPT mesmo, do solo? Gente, o NSPT é a quantidade de golpes, certo? Que foram necessários para que o amostrador entrasse nos últimos 30 centímetros, certo? Então, os golpes necessários para os primeiros 15 centímetros, a gente não considera dentro do valor NSPT, tá? Isso vocês mesmos pesquisaram aí, tá? Gente, também tem outra coisa aqui, ó, que o pessoal colocou. O SPT, eu vou conseguir fazer ele em qualquer tipo de solo? Qual é a principal coisa que vai me impedir de continuar o SPT tradicional, o SPT como ele é? Rochas, presença de rochas e terreno muito úmido, alguma coisa assim. O nível d'água, né? Se o nível d'água tiver... vai influenciar o solo mole, né? Isso, a gente não vai conseguir continuar com o SPT tradicional, né? Se a gente encontra rochas, ou se a gente também encontrar essa questão do nível d'água, tá? E se for até, é mais complicado ainda se for um solo que é mole, tá? Ou se um solo mais argiloso, mais siltoso. Então, a gente vai ter que fazer algumas adaptações no ensaio SPT. Alguém lembra o que a gente fazia? Que adaptação a gente fazia? O que a gente faz quando o solo ele é mole? Ou seja, as paredes do meu fuste, quando eu faço a escavação, elas tendem a desmoronar, tendem a cair. Então, o que a gente faz? O ensaio SPT, ele pode ser realizado com um tubo de revestimento. Então, a gente vai colocar esse tubo de revestimento que vai revestir as paredes da minha escavação. Tipo manilha, né? Tipo uma manilha. Tipo aquelas manilhas de concreto que você vai para poder cavar quando tem água. Isso. É justamente um tubo que a gente vai colocando para a gente poder conseguir ir escavando dentro desse tubo. Gente, e com relação a outra coisa que o pessoal colocou aqui também. Na aula passada, a gente viu que, por exemplo, eu cheguei na profundidade ali menos 1 metro, certo? E aí, na profundidade menos 1 metro, eu tenho que fazer alguma troca ali naquela minha haste, porque eu não faço o ensaio todo com o mesmo tipo ali de ferramenta, né? O que é que vai acontecer? Para eu chegar de 0 até menos 1 metro, eu vou escavar como? Com um trado. Pode ser trado manual, pode ser, existe ensaio SPT que já é todo mecânico, tá? Mas eu não vou usar o próprio amostrador para cavar o solo, entende?
Então, de 0 até -1, eu estou cavando ali com um trado, manual ou mecânico, tá? Depois, quando chegar nesse -1 metro, você vai fazer o quê? Ao invés de usar o trado, você vai usar o quê? Quando chega em -1 metro, você precisa fazer o quê? Coletar a amostra de solo. Para coletar aquela amostra de solo, a gente vai fazer o quê? Vai utilizar não mais o trado para escavar, e a gente vai colocar a nossa haste com aquela ponteira do amostrador padrão, tá? Você também pode escavar o solo com algum instrumento que você escave a percussão, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês na aula passada, a gente vai ficar sempre trocando o instrumento com o qual a gente está ali tocando o solo, digamos assim. Então, eu escavo de 0 até -1 metro. Troco, boto o amostrador padrão. Aí, cravo esse amostrador padrão, né, de -1 até -1 e 45 centímetros. Vou, coleto a minha amostra, guardei, e agora eu vou trocar de novo. Vou trocar de novo pelo quê? Pela minha ferramenta de escavação. E, gente, o SPT em si, tem gente que confunde e chama o SPT, a gente mesmo no dia a dia, né? A gente chama o SPT como sendo tudo isso aqui que eu falei. Essa parte de escavar, de colocar o amostrador e tudo. Mas o SPT, na verdade, o ensaio SPT, que é a sigla que diz o quê? Standard Penetration Test, é justamente naquela hora que a gente trocou o material que a gente estava usando para escavar o solo e colocou a haste, trocou o ferramental, que eu digo, colocou a haste e na ponta da haste a gente colocou o amostrador. Então, o que é o teste? É justamente a gente medir quantos golpes a gente vai precisar para escavar aqueles 45 centímetros. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Quem já viu isso em obra, ou quem lembra, eu sempre escavo esses 15, depois 15, depois 15, e consigo medir os golpes bem direitinho para cada 15 centímetros. O que é que vocês acham? Eu acho que não. Nem sempre você consegue fazer. Até porque tem a variação de solo, né? Que nem a gente falou, mais mole, mais duro. Também o controle lá na hora de fazer o teste, que tem que ser bem rígido para poder ser usado. Isso, e como eu acho que foi Yuri que disse na aula passada, né, que a gente faz aquelas 3 marcações na haste, para a gente saber quando foi que ela desceu 15, quando foi que ela desceu 30, quando foi que ela desceu 45 centímetros. Só que isso não é tão assim, quando a gente quer, ele para em 15. Às vezes você está dando ali os golpes, ele estava antes de 15, mas no outro golpe que você deu, ele já foi para 17 centímetros, entendeu? Você não tem como impedir, né, o amostrador nos 15 centímetros e fazer com que ele pare ali. Então, tem muito laudo de sondagem que coloca exatamente que foi para 15, 15 e 15. Isso aí é uma aproximação que eles fizeram. Se for uma empresa que está fazendo a sondagem, uma empresa que seja mais rigorosa, né, a empresa ela diz quantos golpes foram necessários para tantos centímetros. Então, primeiro, em vez de dizer assim, 1/15, para dizer que foi um golpe nos primeiros 15 centímetros, ela bota assim, 1/16, entendeu? Ou aí depois, 4/32, entendeu? Porque eles são bem precisos em dizendo realmente quantos centímetros foram escavados com aquela quantidade de golpes, tá? Também vocês colocaram outra coisa aqui, que são as informações que a gente obtém através do laudo SPT. Quem lembra? Que a gente pode obter do nosso solo diretamente do ensaio SPT. Onde está o nível d'água, rocha, água, isso, tipo de solo, qual a resistência, isso aí, Rodolfo. Muito bem. Outra coisa que se consegue ver também, quando a gente retira a amostra, a gente já consegue ter uma análise tátil visual do solo. Alguém colocou isso aqui também no documento, que a gente já consegue essa análise tátil visual, que é justamente você tá abrindo o amostrador padrão e você já vê
Já olhando para o solo, você já vê, na maioria das vezes, se ele for, por exemplo, uma argila pura, ou se ele for uma areia pura, visualmente você consegue diferenciar. Você não vai saber, por exemplo, se for uma areia siltosa, você não vai saber a quantidade de silto que tem ali, mas você sabe que aquele solo é predominantemente areia, tá? Tem outra informação aqui, que uma pessoa colocou, que no início daquela etapa em que eu vou fazer a cravação do amostrador, primeiro se faz o quê? Quem lembra? Antes de eu colocar o peso para ficar ali percutindo, né? No meu sistema para minha haste ir descendo. Antes de eu fazer isso, eu faço o quê? Mas eu digo dentro do procedimento executivo do próprio ensaio. Você cavou, chegou em menos 1 metro. E aí, o que é que você vai fazer? Quando você tira o seu trado e coloca a haste com o amostrador padrão na ponta, primeiro você só apoia o peso nessa haste. E aí, essa haste, em alguns solos, que são mais moles, essa haste já vai descer um pouco. Isso, tipo, sem nenhum golpe, já desceu. Então, às vezes, você vê no laudo, eu vou mostrar aqui. Às vezes, você vê num laudo assim, ó, certo? Que para 0 golpes, o gráfico ele começa aqui embaixo, ó. Ele não começa 0, 0, entendeu? Para 0 golpes, ele já começa na profundidade mais aqui embaixo. Por quê? Foi justamente nesse momento que o peso foi só apoiado na haste e o amostrador já conseguiu descer um pouquinho só com aquele peso de 65 quilos, tá? Então, não estranha se o gráfico ele já começa daqui um pouquinho mais abaixo, com a profundidade um pouquinho mais abaixo do nível 0, ainda com 0 golpes, beleza?